De volta com o programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV, sempre feliz de poder falar de saúde e de espiritualidade ecumênica para você, para sua família viver bem sempre. E aí a gente lembra, né, que cuidar da saúde não é apenas a gente fazer o tratamento médico quando estamos doentes, isso é importantíssimo. Não é apenas a gente procurar o médico quando a gente fica doente, isso é essencial. Cuidar bem da nossa saúde é a gente lembrar de ter uma alimentação saudável, de ter práticas, né, de exercício, de atividade física, para que a gente possa pôr o corpo em movimento, né, e o mantenha dessa maneira saudável. E a gente lembrar de cuidar também da saúde da nossa alma, da saúde dos nossos sentimentos, para que a nossa mente estando saudável, a nossa alma estando saudável, tudo isso se reflita de maneira consequente no nosso corpo. Por isso que daqui a pouquinho nós teremos a corrente ecumênica de oração aqui na Boa Vontade TV. Participe. Ligue 0300 10 07 940. É por este telefone que você também manda a sua dúvida, como fez a Mariane Souza, da cidade de Brasília, Distrito Federal. Mariane quer saber, doutora Lília, que se o alho e o azeite ajudam a tratar o problema das micoses de unha. Ela quer saber se isso é verdade, porque ela ouviu dizer que funciona. Na verdade, a ideia do alho e do azeite vem nessa onda de receitas caseiras que cada vez mais a gente tem visto por aí a tentativa de tratar doenças ou características com remédios naturais. O azeite aí nessa formulinha funciona só como um veículo, ou seja, alguma coisa para permitir que você espalhe. A ideia do alho é porque o alho tem propriedades antissépticas. Mas achar que o alho dá conta de tratar uma micose de pele ou de unha, em geral, não. Ele tem uma propriedade antisséptica, então ele consegue diminuir um pouco os micro-organismos, mas ele não consegue tratar. Então, ele mal não faz, mas ele não substitui o tratamento convencional. Certo. Muitas pessoas falam também, doutora, no uso de desinfetante. Né? Passa o desinfetante na unha que mata a micose, porque é para isso, para matar fungo no banheiro, mata o fungo no pé. Funciona, doutora? Não, na verdade, os desinfetantes eles devem ser evitados, porque eles podem causar alergias e irritações na pele dos pés. E isso não é uma boa prática. O que a gente pode usar desinfetantes em casos específicos é aplicar nos sapatos. O desinfetante nos sapatos, ele ajuda a matar os micro-organismos que ainda estejam ali. Fazer uma limpeza, realmente. Sim, a limpar adequadamente, mas os sapatos e não os pés. Tá certo. Já que estamos falando em receitas caseiras, doutora Lília, eu queria que a senhora fizesse um destaque, especialmente no cuidado com a medicação, a automedicação, porque nós estamos falando de uma doença que, além de ser muito comum na população, dificilmente ela é levada como uma doença, por exemplo. Na verdade, antes da automedicação, o autodiagnóstico também deve ser evitado, porque as micoses de pele, de pé em especial, elas são relativamente simples de serem diagnosticadas, mas têm diversos diagnósticos diferenciais. No caso das micoses de unha também, às vezes até alguns tipos de câncer de pele que acometem a região inferior das unhas podem simular micoses. Então, o ideal é sempre procurar um médico especialista. No caso da automedicação, isso também é importante ressaltar que não é um bom hábito, porque a automedicação, às vezes, você pode ter a falsa sensação de que o tratamento está funcionando, mas isso acaba piorando a condição inicial. E, às vezes, tem efeitos colaterais importantes. Então, esses remédios sistêmicos para tratamento de micose, eles são tomados por um tempo muito prolongado. Isso pode interagir com outros remédios ou a pessoa pode desenvolver efeitos colaterais, principalmente hepáticos, mas também renais. E, às vezes, a pessoa nem se dá conta e descobre quando já está com um problema mais sério. Então, evitem a automedicação. Tá certo. Esse é um recado importantíssimo que nós ressaltamos aqui no programa Viver é Melhor. O tratamento médico deve ser feito por um especialista, ou seja, o médico. Bom, a gente fala hoje sobre saúde dos pés. E aí uma outra questão que está associada, ou não, né? Nós vamos descobrir agora, às micoses, é a questão do mau cheiro. Por que algumas pessoas elas sofrem com esse mau cheiro no pé? O mau cheiro nos pés, que é medicamente chamado de bromidrose, ele acontece por uma proliferação exagerada de bactérias na região dos pés. As bactérias, assim como os fungos, elas gostam de ambientes que sejam quentes e úmidos. Então, em geral, pessoas que suam mais nos pés, que usam sapato fechado o tempo inteiro e meias de tecido sintético, por exemplo, acabam estando mais predispostas à bromidrose.
Certo. Bom, e aí então isso explicaria, por exemplo, porque muitas vezes os adolescentes desenvolvem o mau cheiro no pé, mas não desenvolvem a micose, não é, doutora? Sim, a bromidrose, então, é uma proliferação bacteriana e a micose é uma proliferação De fungo. fúngica. Na adolescência, isso é muito comum até pela alteração hormonal que acontece nessa fase, que acaba deixando os pacientes mais predispostos a essa condição. Agora, existem dicas que a gente possa passar ao nosso telespectador para evitar esse problema, doutora? Sim, tem várias dicas que são úteis e simples de serem feitas. Então, a primeira é higienizar adequadamente os pés, então lavar com água e sabonete. Em alguns casos mais importantes, às vezes o uso de sabonetes antissépticos pode ser útil, porque ajuda a diminuir a população bacteriana nesse local. Ao sair do banho, secar bem os pés e secar entre os dedos. E, quando for usar sapato fechado, evitar os sapatos que não permitam a transpiração, então sapatos de borracha ou de plástico acabam deixando os pés muito abafados. E preferir o uso de meias de tecido de algodão, ao invés das meias sintéticas, que também acabam deixando os pés abafados. Portanto, é um fato também que a escolha do sapato ou da meia pode influenciar no cheiro que os pés terão. Sem dúvida, os sapatos em geral, de borracha ou de plástico, acabam sendo muito ruins porque eles pioram bastante essa condição. Agora, tem uma questão também, doutora, que é bem interessante, porque hoje a gente encontra, né, disposto no mercado cremes para os pés, né, para evitar esse mau cheiro, o famoso talco também, talco. Muitas vezes as pessoas se utilizam de algumas farinhas, né, para pôr lá no sapato, com essa ideia de não se proliferar o mau cheiro. E até spray hoje, né, perfume para o pé existe. Isso funciona, doutora? Ou qual desses métodos, vamos assim dizer, seria indicado para quem tem esse problema de suar muito pelos pés? Desses cuidados gerais, acho que é importante a gente separar em alguns grupos. Então, o grupo dos talcos, assim como as farinhas e até o amido de milho, o que ele faz é só ajudar a absorver essa umidade. E com isso, ele ajuda os pés a estarem sempre secos. Nesse aspecto, isso funciona sim, porque ele ajuda a região a ficar menos úmida e isso diminui um pouco a chance de proliferação bacteriana. A questão dos desodorantes para os pés, quando a gente pensa só na questão do perfume, isso é um disfarce. Então, você tem um odor ruim, você tenta disfarçar isso com um perfume. Mas o ideal é que você trate a causa. Então, o perfume, ele é uma artimanha que pode ser usada, mas não é a melhor estratégia. Na questão do suor mesmo, tem vários desodorantes que têm ação antitranspirante. Ou seja, eles aos poucos vão entupindo as glandulinhas de suor e com isso os pés suam menos. Essas são armas legais para a gente usar, são estratégias bem interessantes, porque elas aos poucos conseguem diminuir o quanto os pés suam e aí com isso os pés ficam menos predispostos à bromidrose e ao mau cheiro. Certo, então a questão é a pessoa testar e ver qual se adapta melhor, né, ao seu próprio pé. Sim. Bom, é possível a gente tratar o problema do mau cheiro? Essas questões são aquelas que vão resolver o problema, doutora? A questão do tratamento do mau cheiro tem muitas essas medidas de higiene e cuidados pessoais, que são essas que eu mencionei. Então, Sim. Manter os pés secos, preferir meias de algodão, evitar esses sapatos de plástico ou de borracha. Alternar os sapatos, usar um sapato num dia e outro sapato no outro dia também é uma estratégia interessante. E o sapato que não tiver em uso, deixar num lugar bem ventilado, isso também ajuda. Mas em casos mais graves, o médico especialista consegue usar pomadas ou de antibiótico ou de antifúngicos de amplo espectro que conseguem aí efetivamente diminuir essa população bacteriana. Então, os cuidados gerais podem ser feitos por todos, mas em casos mais avançados, o ideal é procurar um especialista. Vou pedir licença aqui a doutora Lilian por um instante, porque agora nós vamos nos preparar para a prece. E você sabe que aqui no programa Viver é Melhor, esse momento é um momento em que nós compartilhamos dos ensinamentos de Jesus. Porque aqui o consideramos o Cristo ecumênico, portanto aquele que com o seu exemplo e os seus ensinamentos fala a todas as pessoas, porque fala sobre os nossos valores, sobre a nossa conduta na vivência diária em sociedade. Sim, nos chama a atenção sobre como nós devemos agir no nosso dia a dia para vivermos sob a lei de Deus. Hoje nós vamos aprender uma lição de humildade que se encontra no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículos de 12 a 20.
essa mensagem nós dedicamos ao coração da Dona Conceição de Jesus Tristão da Silva, de Vinhedo, São Paulo, com toda a sua família acompanhando o programa Viver é Melhor. Ela ora por todos, mas hoje especialmente ela pede ao Cristo de Deus em favor da vida profissional de seu filho, Marcelo Soares da Silva, que já se encontra com o nome inscrito no Sagrado Livro de Preces do Templo da Boa Vontade. Jesus, depois de ter lavado os pés aos discípulos, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o que foi mandado maior do que aquele que o mandou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que se alimentou do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Numa lição clara do Cristo de Deus, nos lembrando a exercitarmos esse gesto de humildade, não só no lavar aos pés, mas no servir uns aos outros, com esse mesmo empenho, com esse mesmo amor que Ele nos ofertou, para que nós possamos ser considerados seres humanos, filhos de um mesmo Pai que nos criou e que nos ama. Portanto, espera de nós esse cuidado uns para com os outros. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, acompanhando essa mensagem fraterna, ecumênica e de paz do irmão presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 59 anos comunicando Jesus.